Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal Clodoaldo Feitosa. É sempre um grande prazer para mim estar aqui conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa caminhada aqui no planeta Terra. E hoje o meu tema é muito importante para todos nós, que é o seguinte: Ano Novo, Vida Nova. Nós estamos chegando ao final do ano de 2023. E com certeza cada um de vocês tem coisas a comemorar que conseguiram esse ano, tem também coisas que deixaram vocês tristes, né? Assim, alguma perda que aconteceu durante o ano, e certamente vocês também têm planos para que o próximo ano, o 2024, seja um ano de conquistas, seja um ano de mudança, seja um ano de melhora na sua vida. Então, o tema do meu vídeo é justamente isso. Agora que estamos chegando, no último dia do ano de 2023, é necessário então que nós façamos uma reflexão, que nós pensemos sobre a nossa vida, aquilo que nós conseguimos realizar em 2023, aquilo que nós não conseguimos realizar e os motivos pelos quais nós não conseguimos. Então, é importante fazer essa reflexão agora no final do ano. E não somente a reflexão daquilo que nós não conseguimos, mas especialmente fazer um planejamento de como será o próximo ano, o ano 2024. Certamente todos vocês desejam um ano melhor, um ano de 2024 com mais realizações. E então, para que isso aconteça, realmente nós precisamos fazer um planejamento e decidir previamente e fazer a nossa parte, para que possamos então realmente ter um ano bom, Nessa época do ano, geralmente a atmosfera mundial muda, especialmente desde o Natal até agora. As pessoas ficam mais fraternas, conversam com as outras de forma mais leve, todo mundo deseja paz para o mundo, deseja felicidade um para o outro, deseja o bem um para o outro. E isso é uma atmosfera que muda o planeta e deixa todo mundo mais feliz e deixa o mundo mais leve. Quem dera que essa atmosfera permanecesse por todo o ano, que nós todos, seres humanos, irmãos, pudéssemos superar as nossas dificuldades, as nossas diferenças e continuar com o mesmo clima que existe durante o Natal e durante o final do ano, a gente conseguisse manter esse clima de paz, de tranquilidade, de solidariedade, de vontade de mudar durante todo o ano. Se conseguíssemos, com certeza, tudo seria melhor, Então, diante disso, nessa época, as pessoas falam, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, desejo tudo de bom para você. Então, eu diria que essa é uma das coisas que nós precisamos manter, em 2024, que é o otimismo e o desejo de mudança, o desejo da paz, o desejo de fazer o bem. Que isso não seja apenas no Natal e apenas no final do ano, mas que seja um processo contínuo de transformação, de mudança, para que todos consigam, então, alcançar uma melhoria de vida. É necessário, pois, ter o desejo de evoluir, ter o desejo de mudar, ter o desejo de crescer em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, é necessário ter o desejo de uma melhoria financeira na sua vida, para que você possa ter dias melhores, mais tranquilos, Então, é necessário também que nós nos desenvolvamos educacionalmente, ou seja, mentalmente, psicologicamente, que nós consigamos então crescer em todos os sentidos da nossa vida, materialmente falando, psicologicamente falando, como seres humanos, nos tornarmos melhores, nos tornarmos pessoas melhores. Mas é muito importante que neste ano que entra, a partir de agora, você também inclua na sua vida um componente muito importante, que é o componente espiritual. É preciso que você entenda que nós estamos aqui na Terra e nós estamos aqui em uma passagem. Nós não estamos aqui para ficar aqui eternamente acumulando bens, acumulando coisas. Não. Nós usamos esses bens, é importante tê-los e usar deles, é claro, Ninguém aqui está condenando isso, mas a gente precisa entender que aqui na Terra é apenas temporário, é uma passagem. E durante essa passagem,
nós precisamos evoluir. Esse é o objetivo para o qual nós viemos para a Terra. Vir para a Terra é uma experiência. Foi algo que nós escolhemos quando estávamos no plano espiritual, vir aqui para a Terra para ter as experiências que a Terra oferece, para assim nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos espíritos melhores, espíritos mais evoluídos. E as experiências do planeta Terra são as experiências que nós precisamos para evoluir. Como eu já disse, em outros vídeos, a Terra é um planeta de expiação e provas, ou seja, aqui não é um paraíso ainda. Então nós teremos muitas dificuldades, muitos problemas a enfrentar, a vida não é fácil, né? Nós teremos problemas emocionais, problemas de doenças, guerras, fome, situação econômica difícil. Então isso faz parte dessa escola chamada Terra. Então nós estamos aqui nessa escola com o objetivo de aprender e vamos, nesse tempo que passamos aqui, que é um tempo curto, temporário, cerca de 80 anos, aproximadamente, alguns mais, outros menos, mas é o tempo que nós temos para aproveitar todas as situações e as experiências que a Terra nos oferece para evoluir, certo? Então, quando nós passamos o mal, nós sofremos passamos por algum sofrimento, é importante que a gente entenda que nós podemos ver esse sofrimento de duas maneiras. Ou como algo negativo e nos tornarmos vítimas e ficarmos, ai meu Deus, como é ruim esse sofrimento, passar por isso e tal e tal. A gente sabe que é ruim sofrer, ninguém quer sofrer, né? Mas é necessário, porque é através do sofrimento, é através da dor que nós aprendemos as coisas. Certamente você vai concordar comigo. Em alguma determinada experiência difícil que você passou na sua vida, lá, quando você estava passando, você achava difícil. Mas agora, recordando, você vai perceber que, olha, se eu não tivesse passado por aquela situação difícil, eu não teria aprendido isso ou aquilo. Então, é isso que acontece. A gente passa pelas experiências para aprender. Então, se a gente quando a gente acordar, a gente entender que cada dia é uma nova oportunidade para que nós possamos nos melhorar, aprender, evoluir, então nós vamos ter gratidão por esse dia, né? Nós vamos ficar felizes por ter mais essa oportunidade. E vamos nos levantar, né? E vamos olhar aquele sol, aquela coisa maravilhosa, agradecer a Deus, né? Por isso tudo que Ele nos dá, ou também pela tempestade, pelo frio, né? Por o que estiver passando. A gente vai aceitar isso como sendo uma oportunidade de aprendizado. E fazendo assim, a gente está caminhando, melhorando espiritualmente. Uma pergunta: como é que eu sei que eu estou melhorando espiritualmente falando, né? A resposta é simples. Nós sabemos que estamos melhorando, aperfeiçoando-nos espiritualmente quando nós temos a oportunidade de fazer o bem ou o mal, está nas suas mãos, você pode escolher livremente e você opta conscientemente por fazer o bem. Então, quando você faz isso, é um indício claro de que você está progredindo espiritualmente. Então, diante disso, nós precisamos fazer a avaliação daquilo que nós fizemos no ano passado, que deu errado, para que nós possamos não repetir nesse ano que entra, né? Não fazer errado novamente. E aquilo que nós fizemos certo, nós fazermos melhor esse ano ainda, porque aí isso vai melhorar a nossa vida. Porque, veja, o que nós estamos vivendo hoje é resultado de decisões de alguns anos atrás. É o que nós estamos vivendo nesse momento. E o que nós vamos viver o ano que vem ou nos próximos anos será resultado das decisões que nós estamos tomando neste momento. Então, é preciso tomar a decisão de se tornar uma pessoa melhor, de fazer o bem. Porque quando nós fazemos isso, então haverá uma ajuda, né, do universo, de Deus, do plano espiritual, para que nós consigamos esse alvo e nos aperfeiçoemos e nos tornemos a melhor versão de nós mesmos. Quando nós conseguimos isso, então sim, nós estamos tendo um ano novo com uma vida nova, com uma vida diferente, né? Então veja, nós precisamos então, para conseguir essa mudança na vida, essa melhoria, nós precisamos ter Jesus como referência. Porque Jesus, ele é um exemplo para nós de esperança, de bom ânimo, de coragem
de fé e determinação, que são coisas que nós precisamos, né? Nós precisamos da esperança para poder vencer as tristezas que esse mundo bota para a gente todos os dias. Nós precisamos ter bom ânimo para enfrentar com coragem aquilo que nós nos determinamos a fazer. Por exemplo, quando você planeja fazer algo bom, você precisa ter vontade, precisa ter energia para isso. É o que nós chamamos de bom ânimo, né? De desejo do bem. Precisamos ter coragem para enfrentar as dificuldades. Nós vamos ter dificuldades o tempo todo e precisamos ter coragem para enfrentá-las. Precisamos ter fé e determinação, porque não é fácil, certo? A dor e o sofrimento virá, né, sempre na nossa vida e nós precisamos ter força, determinação e coragem, paciência, né? Fazer a nossa parte para poder vencer essas dificuldades. E Jesus nos avisou que isso aconteceria. Aqui no livro de João, que eu vou ler aqui para vocês, no Evangelho de João, capítulo 16, se você quiser acompanhar comigo, por favor, abra a sua Bíblia aí em João 16. Aí você vai ler aqui o versículo 33, certo? Então, João 16, versículo 33, a gente vai ler o seguinte, ó. Ele diz aqui, ó: Eu lhes disse essas coisas para que, por meio de mim, vocês tenham paz. No mundo, vocês terão tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Então, veja que Jesus aqui nos dá o exemplo, né? Ele avisa: no mundo nós vamos ter tribulação, vamos ter doenças, vamos ter fome, perseguição, problemas, enfim. Nós vamos ter perseguição, vamos ter tribulação. Mas ele diz: coragem, eu venci o mundo. E o que significa vencer o mundo para você? Pois bem, vencer o mundo nada mais é do que entender que nós precisamos vencer as duas principais doenças que o ser humano tem. A primeira delas é o orgulho e a segunda é o egoísmo. Quando nós buscamos vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo, nós estamos vencendo as armadilhas do materialismo e também os vícios morais que esse mundo oferece. E com isso nós estamos desenvolvendo, então, uma nova consciência espiritual com uma mudança positiva na nossa vida, não só agora, né, como seres humanos encarnados, mas também como espíritos eternos, né? Nós vamos enfrentar essas duas coisas, né? O orgulho e o egoísmo. Quanto menos formos orgulhosos e quanto menos formos egoístas, melhores nós seremos, mais espirituais nós seremos. E é esse o caminho que ele fala quando ele diz vencer o mundo, porque o mundo está cheio disso, está cheio de orgulho, cheio de egoísmo, né? Cheio de vícios, de coisas espiritualmente corrompedoras. E aí vencer o mundo significa seguir o exemplo de Jesus, ter coragem e enfrentar essas dificuldades. O ano novo de 2024 é mais uma oportunidade para que nós possamos nos melhorar e nos tornarmos pessoas melhores e amadurecermos, tanto em sentido material, social, físico, como também em sentido espiritual. O sofrimento que dói inicialmente, lá na frente, se tornará uma fonte de aprendizado para nós. Então, devemos fazer como o apóstolo Paulo nos indicou para fazer, ou seja, perseguir o alvo, ou seja, estar sempre de olho no alvo. E eu vou ler aqui para vocês também em Filipenses, eu gostaria que vocês lessem comigo, no livro de Filipenses, capítulo 3, que é onde a gente vai ver esse conselho de Paulo que nós devemos seguir agora no ano de 2024. Então, Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, nós vamos ler o seguinte, ó. Filipenses 3, versículos 13 e 14 diz assim, ó: Irmãos, não me considero ainda como tendo obtido, mas uma coisa é certa, esquecendo-me das coisas atrás e esticando-me para alcançar as coisas à frente, empenho-me para alcançar o alvo, a fim de receber o prêmio da chamada para cima da parte de Deus por meio de Jesus Cristo. Então é isso. Nós devemos estar, com o olho no alvo. E qual é o alvo? É a libertação dessa condição material que nós vivemos,
para uma condição espiritual melhor. Mas para isso a gente tem que se aperfeiçoar agora, porque veja, quando nós viemos para cá, nós viemos com uma missão, que a gente até escolheu determinadas provas pelas quais nós iríamos passar. E aí, quando retornarmos para o plano espiritual, nós vamos ter que fazer essa análise daquilo que nós fizemos, se nós realmente cumprimos com aquilo que nós decidimos fazer, né, quando viemos para cá, se nós nos esforçamos, se nós vencemos as más tendências que nós queríamos vencer quando decidimos encarnar aqui na Terra, né? E então vamos ter que fazer essa análise toda. E o alvo é o quê? O alvo é nos tornarmos espíritos perfeitos e habitarmos as regiões melhores do universo, as moradas do Pai, que estão acessíveis a todos nós, seus filhos, mas para isso a gente precisa se tornar puro, ou seja, nós precisamos nos livrarmos da influência material e aprender, melhorarmos como espíritos, e assim vamos evoluindo até chegar ao ponto de não mais necessitarmos encarnar em mundos materiais como esse para vivermos experiências. Nós vamos estar com todo o aprendizado necessário e assim nos tornaremos servidores de Deus em um nível mais elevado. E esse é o alvo que Paulo buscava e que nós também devemos buscar. Jesus é o bom pastor que nos ampara. O seu exemplo de vida, a sua força e os seus ensinamentos é o que nos ajuda, a vencer as tribulações e as dificuldades do mundo. Precisamos então, para ter um ano de 2024 melhor, precisamos acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar que nós estamos aqui numa jornada temporária e que todo o sofrimento que nós passamos aqui é temporário e que vai passar. Precisamos ter coragem para enfrentá-los, para aprender com eles e ter o olho fixo na vida futura, que é a vida eterna, ou seja, a vida espiritual. Ter essa esperança firme de que nós não vamos estar sofrendo para sempre. Nós vamos ter um momento no qual, de acordo com o nosso merecimento, nós estaremos em uma situação melhor. Compreender as leis divinas e agir de acordo com elas. Porque quando nós fazemos isso, a nossa vida melhora automaticamente. Quanto mais a gente harmoniza a nossa vida com as leis divinas, mais a gente vive em paz, mais a gente vive melhor. Então, esse é um caminho para termos um ano de 2024 melhor. Então, por fim, eu pergunto, será o ano de 2024 um ano melhor para nós? Então, isso depende de cada um de nós, depende de cada uma das escolhas que nós estamos fazendo. Depende de nós incluirmos na nossa vida, no ano de 2024, o componente espiritual. Entendermos que nós não somos apenas matéria, que somos apenas, esse mundo não é apenas um mundo material, isso aqui não é tudo que há, que existe muito mais, e que nós precisamos aprender sobre isso, descobrir o que é isso e o que é esse mundo que existe fora da matéria, e que nós vamos a ele, Esse é uma coisa certa que nós temos. Todos nós aqui vamos sair daqui do mundo material uma hora ou outra e vamos retornar ao mundo espiritual. E como queremos voltar para lá? Bem ou mal, Então queremos voltar bem e queremos também aproveitar cada minuto dessa experiência que nós estamos vivendo aqui na Terra. Então 2024 sim será melhor para todos aqueles que se esforçarem para isso. Para todos aqueles que quiserem melhorar materialmente, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, socialmente, tudo que você fizer para melhorar você mesmo, com certeza trará grandes benefícios no ano que está entrando a partir de hoje à noite, tá certo? Então, essa era a minha mensagem de hoje. Eu quero aqui desejar a todos os meus seguidores aqui do canal, a todas as pessoas que me assistirem, um feliz ano novo, com muitas realizações, com tudo de bom, com muita paz, com muita luz, com muita tranquilidade e com muita felicidade, tá certo? É isso que eu desejo a todos vocês e espero vê-los em breve em um próximo vídeo, tá ok? Então, um forte abraço para você, tudo de bom e feliz ano novo e até o próximo vídeo. Muito obrigado.